Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso podcast semanal. Que bom que você está toda semana com a gente, acessando, ouvindo, compartilhando e nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Estamos sem pressa, sem desespero, estudando o livro de Provérbios. É muito profundo, é muito rico e há muito o que aprender. Mas isso é só para quem quer viver bem. Estamos no capítulo 6 e hoje a partir do versículo 12. E eu quero falar sobre pessoas. Na semana passada falamos sobre fiador e formigas. Agora vamos falar sobre pessoas. Veja o que diz a partir do versículo 12. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Uma perguntinha, com ela eu quero começar nossa meditação. Quem é o perverso? Aqui nós temos a identificação do homem perverso, da mulher perversa, da pessoa maligna. É aquele que, versículo 12, anda com mentira nos lábios, anda com a iniquidade na boca. É bom que você leia esse texto em várias versões. Você vai encontrar versões que dizem: homem de Belial é aquele que. Ou seja, quando se diz homem de Belial, sempre há uma implicação direta ao que é maligno, sem valor, ao que é mal em sua essência. Quer dizer, não é uma maldade feita de modo acidental ou por um reflexo compulsivo ou impulsivo num momento. Não. É malignidade na essência do indivíduo. Quem é esse perverso? A primeira grande nota, a grande característica é: ele anda com a iniquidade na boca. O Derek Kidner o chama de desordeiro, porque onde ele está, com o passar do tempo, ele promove desordem. Ele anda com iniquidade na boca. O versículo diz, ali no versículo 13, pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. Ou seja, essas mensagens não verbais são indicativos claros de como é o seu coração. Por mais que na aparência, num primeiro momento e contato, não queira se demonstrar essa malignidade, mas com esses detalhes de expressões não verbais, é possível ir percebendo que no coração certas pessoas são malignas, essencialmente más. Veja que o versículo 14 aponta para o coração, diz assim, no seu coração há perversidade. Existe lá dentro perversidade, há lá dentro perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Percebe como são coisas que vêm de dentro do coração? Então, daqui em diante, já podemos traçar a grande lição que o texto nos oferece. Observe bem quem são as pessoas com quem você se relaciona. Essa é a lição do texto. Observe bem quem são as pessoas com quem você se relaciona. E ao observar, atente para os detalhes. Veja bem, pessoas boas falam a verdade. Pessoas boas fogem da mentira. Pessoas boas, pessoas confiáveis, são pessoas coerentes entre o que falam e o como agem. Essas duas coisas não divergem entre si.
O conselho que fica para a gente é: não dê a sua intimidade, não entregue a sua confiança nas mãos de pessoas perversas. Cuidado! Então, como identificar essas pessoas? Como que é possível, manjando ali no relacionamento, no cotidiano, identificar uma pessoa maligna, perversa, uma pessoa dissimulada? Como é que é possível? Em primeiro lugar, primeira coisa que a gente tem que fazer: mantenha a integridade. Esse é o primeiro conselho que eu lhe dou. Mantenha a sua integridade, porque a sua integridade será, nos seus relacionamentos, uma espécie de lanterna projetando luz aos cantos escuros do caráter do outro. Quando em um relacionamento uma das partes se recusa a ceder em sua retidão, em algum momento a outra parte se mostra desconfortável e indignada, sabe? Vamos imaginar dois colegas na escola. E aí, um adolescente maldoso, perverso, chega para o seu colega e fala assim: ei, vamos fugir da aula hoje, vamos pular o muro lá de trás, onde o vigilante não está, e amanhã a gente diz que não veio porque estava doente. Se você quer manter a sua integridade, essa sua postura vai gerar desconforto e indignação naquele que está te convidando para o ato maldoso. Então eu dei um exemplo assim, meio grotesco, para você associar que mesmo nas coisas pequenas, se você mantiver a sua integridade, em algum momento você vai perceber a indignação daquele que não gosta do teu comportamento reto, íntegro. Então a primeira maneira de nós identificarmos a maldade nas outras pessoas, ou em outras pessoas, é mantendo a nossa integridade, a nossa retidão. Em segundo lugar, enquanto você se mantém íntegro, dê atenção aos detalhes, aos mínimos detalhes do comportamento das pessoas, as ações, as reações do outro, brincadeiras, comentários aparentemente inocentes. Não deixe escapar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Opa, preste atenção. Pequenas decisões que as pessoas tomam, escolhas que elas fazem. Dê atenção aos detalhes. Lembre-se que o corpo fala. Os olhos, os gestos, os pés, os movimentos, enfim. As expressões mais sutis revelam as verdades mais profundas. Não ignore nada. No Novo Testamento, nós somos aconselhados a ter critérios para escolher nossas companhias. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Veja, está aqui nesse texto uma nota, está aqui nesse texto um tom que nos recomenda: cuide com suas companhias. E para cuidar com as minhas companhias, eu preciso interpretar corretamente as pessoas que andam comigo. Porque nessa figura que aparece aqui no texto que estamos estudando hoje, não se está falando daquele maldoso descaradamente mal. Aquele cara que vem com um outdoor pendurado no peito dizendo: eu sou o mal, quer andar comigo? Não. Está falando de pessoas que têm cara de bonzinho, têm perfume de bonzinho, veste roupa de bonzinho, mas na sua essência, se você não cuidar, ele te engana e daqui a pouco ele se revela uma pessoa maligna, maldosa, seja homem ou seja mulher. Então o conselho que fica é: cuide com suas companhias, escolha bem suas amizades. Essa porção bíblica que estamos estudando hoje termina com uma advertência grave. Veja bem, preste atenção nessa advertência. Pessoas perversas atraem para si o juízo divino. Olha o que diz o versículo 14. No seu coração há perversidade,
está sempre planejando o mal, e semeando discórdias. Por isso, veja bem, semeando discórdias. Versículo 15. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro, ficará irremediavelmente arruinado. Agora veja como Deus se importa com os relacionamentos. Olha o versículo 16 em diante. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Observe que tudo que eu vou ler agora tem a ver com relacionamentos, com as pessoas com quem a gente vive. Olha só. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. E agora o último, a 7ª coisa, a que o Senhor detesta: testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. Então, no versículo 14, foi dito que o homem mau é aquele que semeia discórdias. E no versículo 19, depois de listar as 6 coisas que o Senhor Deus odeia, então somos informados de uma 7ª coisa, e essa o Senhor Deus detesta. E o versículo 19 diz o que é: é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. E note bem uma coisa: não é a discórdia problema que Deus detesta, é o que semeou a discórdia. O que semeou a discórdia, o que semeia a discórdia é que é o alvo desse ódio, desse juízo divino. Observe isso, preste atenção. É por isso que a Bíblia afirma, lá no versículo 15, que a destruição desse homem mau é repentina. Diz assim: por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. É porque o indivíduo perverso, maligno em sua essência, está enfrentando agora o juízo de um Deus que detesta aquela pessoa que, por sua maldade, semeia discórdia entre irmãos. Ora, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou como pessoas que precisam se relacionar uns com os outros. Nós somos seres gregários, sociáveis, interdependentes. E Deus nos deixou um mandamento: amem-se uns aos outros. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu mesmo vos amei. Então, o que Deus espera de nós é que nós nos amemos, nos ajudemos, sejamos suporte uns dos outros, amigos no nível profundo de amizade que eu falei no podcast da semana passada. Então, aquele que vem para semear discórdia entre as pessoas, sendo que Deus quer que as pessoas se amem, essa pessoa é alvo daquilo que a Bíblia diz que Deus detesta. É alvo do detestar de Deus. E esse juízo de Deus vem de modo repentino, súbito, e a pessoa nada poderá fazer. É por isso que o conselho de hoje é: cuide com quem você anda. Evite ter amizades íntimas e muito próximas de pessoas malignas. Procure identificar nas pessoas o mal que há no coração delas. As pessoas erram, isso é uma coisa. As pessoas deslizam, escorregam, isso é uma coisa. Agora, há pessoas que têm um coração perverso, um coração pervertido. E o texto diz para nós que eles vivem planejando o mal. É difícil conviver com pessoas assim, é pesado. É sempre você querendo resolver problemas ou tentando resolver problemas, porque aquela pessoa é hábil em criar problemas, e para justificar esse problema ela inventa uma mentira, para sustentar essa mentira ela cria uma outra mentira, ela transfere responsabilidades e diz que não foi ela, foi outro. E olha, ele é aquilo que o Derek Kidner chama de desordeiro. Eu falei sobre isso, lembra? Então, é possível que, ao conviver com essas pessoas, a neurose delas afete a gente de tal forma que a gente não saiba mais nem o que fazer. Então, a maneira certa é: mantenha a sua integridade, porque ela revelará a falta de integridade do outro. E observe atentamente os detalhes das palavras, das ações, dos comportamentos
dos gestos, da conduta, das decisões e das escolhas que as pessoas fazem. Olha, eu vou deixar para você um conselho que eu ouvi do Ed René. É assim, este é o conselho: exija sinceridade e verdade das pessoas com quem você convive muito de perto. Caso contrário, você nunca terá descanso, se sobreviver. Então, os cônjuges, os filhos, os amigos, os profissionais que dividem funções e responsabilidades conosco, enfim, em todos os aspectos e em todos os níveis dos relacionamentos, exija sinceridade e verdade das pessoas com quem você convive muito de perto. Caso contrário, você nunca terá descanso, se sobreviver. Que o Senhor aplique esse conselho em nossas vidas e nos faça mais sábios. Até a nossa próxima semana, nosso próximo podcast. Um abraço e que Deus te abençoe.